Ana Paula Rodrigues com notícia importante ligada à Anvisa. Saiu agora há pouco. Tá rolando, na verdade, Joel, uma reunião lá na Anvisa para discutir o uso de cannabis medicinal. Eles não estão fazendo isso por conta própria, tem uma determinação do Superior Tribunal de Justiça para que o uso desses medicamentos seja regulamentado, porque hoje a regulamentação é muito aquém da necessidade, né? Aumentou muito o interesse das pessoas em usar esses medicamentos para controle de dor, insônia, depressão, tem os mais diversos usos. São Paulo, por exemplo, tem uma regulamentação própria. E a exemplo de São Paulo, outros estados têm também. Então agora a Anvisa está fazendo uma reunião para discutir uma regulamentação nacional e já aprovou uma resolução que amplia o uso da cannabis medicinal no Brasil. A nova regra aprovada permite, por exemplo, a comercialização desses medicamentos em farmácias de manipulação para uso bucal, sublingual e dermatológico. Então você pode ir lá e fazer um medicamento sob medida para a sua necessidade. Até então, só os remédios de uso oral, pinga ali as gotinhas na língua, e inalatório poderiam ser registrados pela agência. Então esse leque se abriu. Além disso, o uso de canabidiol acima de 0,2 de concentração, que é um pouco mais forte, era restrito a pessoas em cuidados paliativos ou condições irreversíveis. E agora está sendo aberta a possibilidade de uso para pessoas com doenças debilitantes graves poderem fazer uso desse tratamento também. A Anvisa ainda deve discutir, essa reunião está rolando, regras para que associações sem fins lucrativos possam produzir esses medicamentos. E aí uma série de regras vão ser implantadas. Vai ter que ter referenciamento geográfico por meio de aplicativos e tudo mais, de onde está essa plantação, monitoramento por câmeras, né, para casos de violência, por exemplo. E essas resoluções, eu acho que é importante falar, não alteram em nada a questão do chamado uso recreativo. Isso aqui é remédio, isso aqui é tratamento, isso é canabidiol. Já está em discussão também o cultivo. Então, é disso que a gente está falando. Essa questão do cultivo está sendo discutida lá, a gente pode ter novidades por essas associações sem fins lucrativos. Então, eles vão lá, plantam, produzem e vendem, porque eles atendem um grupo pequeno de pessoas, como a gente vai ouvir o presidente da Anvisa, o Leandro Safatli, comentar. As associações, pelos dados da Federação das Associações, elas atendem quase 73% delas, a pesquisa que foi feita, atendem até 200 pacientes. Então há um grau de risco sanitário menor que pode ser estabelecido a partir de parâmetros dessa modulação dessas regras. Quais serão as regras a serem moduladas? Se essa regra, inclusive, sobre o teor poderá ser modulada, isso só vai ser decidido a partir da definição e da publicação do edital de chamamento. É ele que vai definir quais são as regras e quais são as possibilidades e vai levar em consideração os riscos sanitários, a amplitude e os controles necessários a serem estabelecidos. Há uma expectativa de que daqui a pouco, umas 3 e pouquinho da tarde, a direção da Anvisa deu uma entrevista coletiva para falar sobre essas novas medidas que estão sendo discutidas, aprovadas, e aí vai ser feito todo um detalhamento, inclusive dos prazos, para que essas mudanças comecem a valer, porque vai ter prazo para isso, né? E depois disso vai haver a publicação e tudo mais dessas novas regras. Olha que número interessante, a Anvisa disse que nos últimos 10 anos as autorizações individuais para importação de medicamentos à base de cannabis passaram de 660 mil. E atualmente o Brasil tem autorizados 49 produtos de 24 empresas disponíveis em farmácia. Essa de autorizar o cultivo também, essa votação que deve acontecer, é um avanço assim considerável nisso, porque até então só algumas associações podiam cultivar, né? Abre-se um mercado gigante. Por meio de decisão judicial. Não era uma coisa, eu vou lá e produzo, não. Entrava com pedido na justiça, tipo a minha associação ajuda, 100 pessoas. Aí eu consigo uma autorização na justiça, produzo, tem toda uma fiscalização. Então agora o que a Anvisa está discutindo é uma regulamentação para, se você, por exemplo, quiser também, você vai lá, fica de acordo com tudo que está sendo discutido para fazer a produção. Cannabis e vende para laboratório, essas coisas. Ou pode vender o próprio medicamento, como algumas associações fazem também. Também tem associação que é especializada em fazer a importação. Então você não fala com o laboratório fora do Brasil, você fala com a associação e eles trazem e entregam para você.